Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da Copa América porque o Brasil ficou no empate com a Colômbia, mas olha, escapou da derrota, hein? Classificou em segundo, vai pegar o Uruguai e a arbitragem foi lamentável, péssima, a gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi uma atuação muito ruim da seleção brasileira, mas mais do que isso, contra um adversário muito mais eficiente, muito mais competente. O jogo terminou 1-1, é verdade, mas eu acho que se tivesse que ter saído um vencedor, teria sido a seleção colombiana, que desperdiçou algumas oportunidades na segunda etapa, inclusive com o Rafael Santos Borré, que entrou no segundo tempo, perdeu um gol feito, assim, na frente do gol. Fora a presença de área que a seleção da Colômbia teve, fora a maneira como a seleção da Colômbia marcou e encarou a seleção brasileira, que teve pouquíssimas oportunidades. Fez um primeiro tempo até um pouco melhor, teve o golaço do Rafinha, né, numa vacilada do goleiro Vargas ali também, que toca com a mão na bola antes dela entrar, mas a cobrança foi na gaveta. Depois, no segundo tempo, ele tem uma bela cobrança de novo, Rafinha, que acho que talvez tenha sido o jogador de ataque mais efetivo do Brasil, porque o Vinícius Júnior não conseguiu efetivar o seu jogo, o Rodrigo muito menos, o Lucas Paquetá muito apagado, o Brasil do meio para frente não existiu, o meio-campo foi engolido por um meio-campo da Colômbia, vejam só, de jogadores que atuam por aqui. Richard Rios, Rames Rodrigues. Quer dizer, atua por aqui é uma maneira de falar, né? Porque o Rames Rodrigues não atua por aqui, ele só atua pela seleção da Colômbia. E o que acontece com esse jogador, né? Claro que tem explicações, né? A gente usa até meio como folclore, né? O fato do Rames Rodrigues não jogar no São Paulo e jogar na seleção colombiana. Existe uma clara diferença. A seleção colombiana marca muito bem, deixa o jogo para o Rames, joga em função do seu camisa 10 e lá ele desfila toda a sua qualidade técnica. No São Paulo, ele nunca teve essa possibilidade. E aí você pode até se questionar, poxa, mas será que para um jogador da qualidade do Rames não era questão, não era fato de você fazer esse mesmo jogo da Colômbia? Acho que no Brasil é muito difícil isso acontecer. Aqui a gente tem até pelas vaidades, né, você não consegue jogar em torno de um jogador. Você precisa ter compromisso tático de todos em campo. E não é apenas dentro do jogo que isso se verifica do Rames Rodrigues. Ele tem outra postura, ele tem outra conduta jogando na seleção colombiana. Durante o dia a dia, no clube, no São Paulo, ele não tem a mesma entrega. Isso por várias informações de bastidores. Não é um cara que se atrasa, não é um cara que não vai para os treinos, mas é um cara que não treina com a mesma intensidade. E com isso ele não é levado para o jogo. Não sendo levado para o jogo, ele recebe poucas chances. E quando ele vai para o jogo, ele não tem esse mesmo compromisso que ele tem com a seleção colombiana. E aí o futebol dele aqui não acontece. Então, são algumas explicações do porquê o Rames Rodrigues não consegue jogar no São Paulo e desfila futebol na Colômbia, na Copa América e nesse jogo contra a seleção brasileira, marcando até lateral na linha de fundo aos 90 minutos de jogo. Esse foi o Rames Rodrigues, que teve na Colômbia, que teve outros destaques, como Luiz Dias, que jogador, o próprio John Arias, que a gente conhece muito bem, o Richard Rios, enfim, alguns jogadores bem conhecidos do futebol brasileiro e que estiveram muito melhores do que o nosso meio-campo burocrático, né? Do João Gomes, que é um belíssimo jogador, do Lucas Paquetá, que também joga muita bola no West Ham, na Inglaterra, jogadores da Premier League que não conseguem representar, refletir esse mesmo futebol na seleção. Vale para o Vinícius Júnior, vale para o Rodrigo, vale para tantas estrelas que temos, protagonistas no futebol mundial e que não conseguem desenvolver esse mesmo jogo na nossa seleção brasileira. A gente tem que se questionar o porquê. E não é somente culpa do Dorival. O que é culpa do Dorival é a sua falta de ousadia. Dorival está me lembrando técnicos dos mais conservadores. Eu sei que o Dorival ele tem um jeito de colocar os melhores, de acomodar todas as peças, mas nesse processo de hierarquia em que ele vai mantendo, por exemplo, o goleiro Alisson, que a gente pode discutir, eu sou fã do Alisson, acho um baita goleiro, na Premier League, um cara que há anos performa, mesmo que não já viva a mesma fase que ele viveu lá em 2019, quando foi o melhor goleiro do mundo, quando o Liverpool ganhou a Premier League, ganhou a Champions, ganhou o Mundial sobre o Flamengo. Mesmo que ele não seja ainda aquele goleiro, acho que é um goleiro de altíssimo nível, mas talvez tenham outros pedindo passagem, inclusive com a camisa da seleção. Isso para falar e para citar um exemplo. No segundo tempo, quando o Brasil estava empatando, depois da questão da arbitragem que eu vou falar, mas depois de ter sofrido um empate, depois de ter sofrido quase um segundo gol,
ele poderia ter voltado já com o Endrick, com o Savinho, com o Andreas Pereira, como ele volta, né, apenas ali no segundo tempo, mas poderia ter voltado com um ataque, apenas, não só com o Andreas, porque ele volta só com o Andreas, que beleza, o Brasil precisava de um condutor de jogo, um condutor de bola para centralizar, ficar um pouco mais com a bola, para tentar controlar um pouco mais o jogo. O Brasil não conseguiu controlar o jogo, mas, poxa vida, por que não agredir? Por que não ousar? O Brasil não tem um camisa 9, o Brasil tem um monte de pontas, mas tem um camisa 9, né, que é o Endrick. Ele é muito jovem, eu sei, mas ele já mostrou na seleção brasileira a sua capacidade, não só na seleção brasileira. Vamos correr o mesmo risco ou enfrentar o mesmo problema que o Palmeiras enfrentou, demorando para colocar o Endrick no time. Bota para jogar, vê o que vai acontecer. Botou com 40 minutos do segundo tempo, Dorival. Foi um dos erros crassos do Dorival na partida de hoje. E assim, não sei se o resultado seria diferente, porque a Colômbia jogou melhor, competiu, brigou, foi mais física, foi mais dura que o Brasil. E tem um trabalho mais longevo, né, do Néstor Lourenço, tem 26 jogos de invencibilidade, tem um jogo mais sólido e vamos crer e vamos chegar à conclusão de que realmente tem uma situação de qualidade hoje superior à nossa. É triste dizer isso, é uma triste constatação, mas a Colômbia está em outro estágio. Assim como outras seleções do continente, como a Argentina, que é campeã do mundo, como a seleção uruguaia que vamos enfrentar, que também é uma baita seleção, de El Loco Bielsa, e que também está muito melhor estruturada que a seleção brasileira. O Brasil classificou em segundo, não conseguiu classificar em primeiro num grupo que tinha a Colômbia, porque parou na Colômbia e pode pegar a Colômbia nessa chave em que o Brasil caiu, mais à frente na competição. E a Argentina também pegando numa potencial final, né, se o Brasil chegar até lá, porque precisa passar pelo Uruguai. Sem Vinícius Júnior, que com 6 minutos de jogo deu um tapa no rosto do Rames Rodrigues e tomou o cartão que acabou lhe suspendendo para o jogo das oitavas de final. E agora? Como é que fica o Brasil sem o Vinícius, que é, teoricamente, o seu principal jogador? Eu acho que ele vai botar o Savinho ali, enfim. Mas o Brasil vai enfrentar dificuldades e enfrentaria com o Vinícius ou sem o Vinícius, porque a seleção uruguaia, como eu disse, está também num estágio acima da seleção brasileira. A arbitragem do Jesus Valenzuela prejudicou o Brasil? Prejudicou. Mas, cara, eu fiquei com muito pé atrás sobre o primeiro gol que a Colômbia faz, que foi anulado ainda no primeiro tempo, do Sanches, porque tem uma linha traçada que foi traçada no jogador equivocado. O Sanches vem de trás nessa bola. Na minha opinião, o Sanches está muito legal no lance, mas o VAR checou, traçou essa linha estapafúrdia, né, e acabou anulando o gol da Colômbia. E aí tem um pênalti que o VAR sequer chamou para revisão. O Munhoz não toca na bola, o Vinícius toca na bola, ele é calçado, ele sofre uma alavanca dentro da área, é um pênalti claro, para ser marcado em campo. E o VAR tinha a obrigação de chamar o Jesus Valenzuela, que é um dos principais árbitros sul-americanos, e aí a gente vê a diferença, né, da Copa América para a Eurocopa, inclusive na questão da arbitragem. Impressionante, que coisa lamentável. Ali seria 2-0 para o Brasil, poderia ser outro jogo? Poderia, mas a gente também enfrenta esse tipo de coisa na Copa América. Que coisa. Mas assim, eu fico até constrangido de reclamar, porque faltou muito futebol para a seleção brasileira. E pela primeira vez em 20 anos a gente não classifica em primeiro. Tivemos um empate contra a Costa Rica, em que a gente jogou, né, mais ou menos. Tivemos uma vitória sobre o Paraguai, e o Paraguai foi o saco de pancadas do grupo, né, e talvez aquela vitória tenha nos iludido um pouco. E agora paramos na Colômbia, que, repito, está à frente da gente. É uma triste realidade que estamos enfrentando. O que acontece com a seleção brasileira que a gente não consegue ter confiança, que a gente não consegue entender... porque esses jogadores que são bons atletas, que disputam até postos de melhor do mundo, que são protagonistas nas grandes escretes do futebol mundial e que não conseguem desenvolver na nossa seleção. Tem algo muito errado. E eu tenho dificuldades de saber o que é ou de ter uma resposta única, simples e objetiva. Talvez seja muito mais complexo. Vocês podem comentar a respeito. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!